O som dos passos de Leonardo ecoava pelo amplo corredor de mármore da mansão. O relógio de parede marcava 6 da manhã e a luz suave do amanhecer filtrava-se pelas grandes janelas, pintando o chão com tons dourados. A casa era silenciosa, mas não daquele silêncio acolhedor. Era um silêncio denso, quase sufocante, o mesmo que Leonardo aprendera a carregar desde o nascimento da filha. Luana, de 3 anos, estava sentada no tapete felpudo da sala, cercada por bonecas, blocos de montar e bichinhos de pelúcia. Mas ela não brincava. Os olhos grandes e claros estavam fixos em um ponto distante, como se vivessem num mundo só dela. O cabelo levemente ondulado caía sobre os ombros pequenos e um vestido rosa claro cobria o corpo frágil. Leonardo se aproximou devagar, quase como se tivesse medo de interromper algo invisível. Ajoelhou-se ao lado dela e tocou levemente sua mão. "Bom dia, minha princesa", murmurou, tentando esconder a ansiedade na voz. Luana não respondeu. Apenas piscou lentamente, mantendo aquele olhar perdido. Leonardo engoliu seco. Já estava acostumado a isso, mas a dor não diminuía. O diagnóstico de autismo chegara quando ela tinha pouco mais de 2 anos. Os médicos diziam que cada criança era única, que os avanços poderiam vir devagar e que o mais importante era oferecer segurança e estímulo. Mas, mesmo com uma equipe de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, Luana ainda não andava, nunca dera um passo sozinha. O divórcio agravava tudo. A mãe de Luana, Patrícia, era uma empresária influente, com viagens constantes e compromissos inadiáveis. Visitava a filha de vez em quando, sempre com presentes caros e palavras apressadas, mas não permanecia tempo suficiente para criar um vínculo real. Leonardo, por outro lado, estava fascinado pela filha. Seu maior sonho era vê-la dar os primeiros passos. "Ela não precisa de mais brinquedos caros, doutora. Ela precisa de vida", ele dizera semanas antes a uma das terapeutas. Mas, por mais que se esforçasse, sentia que algo estava faltando. Naquela manhã, a governanta entrou na sala. "Senhor Leonardo, a nova funcionária chega hoje. A senhora Marta disse que ela tem experiência com crianças e referências muito boas." Leonardo levantou-se, ajeitando a gravata. Não esperava muito. Já haviam passado pela casa 6 cuidadoras diferentes nos últimos 2 anos. Nenhuma ficara mais de 3 meses. A rotina era desgastante e a maioria desistia diante dos desafios que Luana impunha. Mas ele não imaginava que aquela manhã marcaria o início de uma mudança profunda. A campainha soou às 8 em ponto, cortando o silêncio da casa como um pequeno anúncio de que algo diferente estava para começar. Leonardo, que revisava alguns papéis no escritório, levantou-se e caminhou até o hall de entrada. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher de postura firme, mas com um olhar sereno, que transmitia ao mesmo tempo força e acolhimento. Teresa aparentava estar na casa dos 50 anos, pele morena marcada pelo sol e pelo tempo, cabelos presos num coque simples, com algumas mechas grisalhas escapando. Vestia uma calça de tecido confortável, blusa clara e sapatos baixos. Nada nela lembrava as cuidadoras anteriores, sempre arrumadas de maneira quase caricata para impressionar. "Bom dia, senhor Leonardo", disse com voz grave, mas suave. "Bom dia. A senhora é Teresa?", perguntou ele. "Sim, senhor." Ele a convidou a entrar e a conduziu até a sala de estar. A governanta trouxe café, mas Teresa recusou educadamente. Estava ali para outra coisa. "A senhora já trabalhou com crianças com necessidades especiais?", Leonardo perguntou, direto como fazia em todas as entrevistas. "Mais do que posso contar", respondeu ela, com um leve sorriso. "Cuidar de crianças foi minha vida. Cada uma delas me ensinou algo diferente." Leonardo a analisou por alguns segundos. "Minha filha, Luana, tem 3 anos. Não anda, quase não fala. Já passou por vários profissionais." Teresa assentiu levemente. "Eu não sou médica, senhor Leonardo, mas aprendi que criança não é só laudo. Elas falam de outras formas, mesmo quando não usam palavras." Aquilo não era resposta de manual e fez Leonardo inclinar levemente a cabeça.
A senhora acha que consegue lidar com ela? Acho que posso aprender com ela e, quem sabe, ensinar alguma coisa de volta. Leonardo chamou a governanta para levar Teresa até a sala de brinquedos. Luana estava sentada no mesmo lugar de sempre, mexendo nos dedos, completamente alheia à movimentação. Teresa se aproximou sem falar nada. Sentou-se no chão a poucos passos da menina e começou a mexer em alguns blocos coloridos. Não tentou tocá-la, nem chamar seu nome, apenas começou a construir uma torre. Luana desviou o olhar por um momento, observando. Seus dedos pararam de se mover. Foi sutil, mas Leonardo percebeu. Teresa então derrubou a torre de propósito. "Ups", disse baixinho, sorrindo. Luana piscou e, por um breve segundo, um canto da boca pareceu querer se curvar num esboço de sorriso. Leonardo ficou em silêncio. Era a primeira reação espontânea que via em dias. Ele não sabia, mas Teresa havia acabado de plantar a primeira semente. Nos dias que se seguiram, Teresa não fez nada daquilo que os especialistas costumavam recomendar com listas e cronogramas engessados. Ela observava. Passava longos minutos sentada no chão, no mesmo nível de Luana, apenas brincando sozinha, mas de um jeito que deixava brechas para que a menina participasse se quisesse. No terceiro dia, enquanto Teresa alinhava peças de um quebra-cabeças com uma calma quase cerimonial, Luana se aproximou alguns centímetros. Não falou, não tocou, mas ficou olhando, como se quisesse entender o que aquela mulher diferente estava fazendo. "Se quiser, pode colocar esta peça aqui", disse Teresa, apontando suavemente para um espaço vazio. Luana não respondeu, mas sua mãozinha hesitou no ar e, com um movimento tímido, pegou a peça e a colocou no lugar certo. Leonardo, que assistia da porta sem ser notado, sentiu um nó na garganta. "Ela nunca faz isso com estranhos", murmurou para si mesmo. Teresa percebeu a presença dele, mas não comentou nada. Sabia que a confiança de uma criança não se mede por grandes feitos, mas por pequenos gestos consistentes. Na hora do lanche, Teresa trouxe uma maçã cortada em pedaços pequenos e sentou-se à mesa com Luana. "Quer uma?", perguntou, estendendo o prato. Luana pegou um pedaço e, para a surpresa de todos, murmurou algo quase inaudível. "Ma". Foi tão baixo que Leonardo não teve certeza se tinha ouvido direito, mas o olhar de Teresa confirmou. Era uma palavra. A primeira que ele ouvia dela em semanas. À noite, quando a menina já dormia, Leonardo encontrou Teresa na cozinha. "Não sei o que está fazendo, mas parece que ela está diferente." Teresa sorriu de leve. "Não estou fazendo mágica, senhor Leonardo. Só estou escutando o que ela diz, sem palavras." A frase ficou ecoando na mente dele. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a aparecer. Luana olhava mais nos olhos, aceitava sentar perto de Teresa, deixava que ela penteasse seus cabelos. E o mais importante, parecia menos tensa, como se estivesse se permitindo ocupar o próprio espaço. Era o começo de algo, e Leonardo sabia que, se tivesse paciência, talvez veria sua filha alcançar o impossível. A manhã estava iluminada, o sol filtrando-se pelas cortinas da sala de brinquedos e deixando o ambiente banhado por uma luz dourada e quente. Teresa já estava sentada no tapete, como fazia todos os dias, esperando Luana vir até ela. Ao lado, colocou alguns brinquedos que sabia que a menina gostava, blocos coloridos, uma boneca de pano gasta pelo uso e um tambor pequeno. Leonardo, de pé na porta, observava. Nos últimos dias, ele começara a notar algo quase imperceptível. A postura de Luana estava diferente. O corpo, antes sempre curvado e retraído, agora parecia mais ereto. O olhar menos distante. Teresa começou a bater no tambor com um ritmo lento, quase como o compasso de um coração. Bum, 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 dizia, enquanto olhava para Luana, sem forçar nada. A menina, sentada a poucos metros, inclinou a cabeça, curiosa. A cada batida, Teresa mexia o corpo, criando um movimento que era mais convite do que comando.
Então, suavemente, ela empurrou o tambor alguns centímetros para mais perto da menina. Luana se arrastou até ele, sentou-se de frente para o instrumento, levantou as mãos pequenas e, com delicadeza, repetiu o gesto. Bum, disse, baixinho, quase sorrindo. O som não era perfeito, mas a reação foi imediata e Leonardo sentiu um calor invadir o peito. Muito bem, minha princesa, murmurou, mas ficou em silêncio para não quebrar o momento. Teresa, então, fez algo inesperado. Colocou o tambor um pouco mais distante, de forma que Luana precisasse se inclinar e apoiar as mãos no chão para alcançá-lo. Você consegue, minha flor, incentivou, sem pressão. Luana se apoiou, empurrou o corpo para frente e tentou erguer-se de joelhos. Não foi muito, mas para quem nunca havia sustentado o próprio peso, aquele gesto era uma vitória. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Ela tentou, disse, engasgado. Teresa olhou para ele com aquele semblante calmo que carregava décadas de experiência. É assim que começa, um passo de cada vez. Mas o mais importante já aconteceu. Ela está confiando em mim e em si mesma. Naquela noite, Leonardo passou um longo tempo sentado ao lado da cama da filha. Segurou sua pequena mão e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma esperança concreta. Não era mais um sonho distante, algo estava mudando, e ele sabia exatamente quem estava provocando essa transformação. Teresa. Era uma tarde tranquila, o céu levemente nublado e uma brisa suave entrava pelas janelas abertas, trazendo o cheiro das flores do jardim. Teresa estava sentada no tapete com Luana, brincando de encaixar formas coloridas. Leonardo, como de costume, observava de longe, fingindo estar ocupado com o celular, mas atento a cada gesto da filha. Essa vai aqui, disse Teresa, encaixando um círculo vermelho no lugar certo. Luana pegou um quadrado azul e tentou colocar no buraco do círculo. Não serviu e ela franziu a testa irritada. Calma, minha flor, tenta de novo, incentivou Teresa com paciência. A menina olhou para a peça, depois para o tabuleiro. Com um pequeno suspiro, encontrou o lugar certo e encaixou. Quando conseguiu, levantou o rosto em direção a Leonardo. Foi apenas um segundo, mas o olhar dizia: "Viu o que eu fiz?" Ele sorriu e abriu os braços. "Muito bem, Luana." Teresa aproveitou o momento e disse: "Vai lá mostrar para o papai?" Luana hesitou. A palavra papai parecia pesar no ar. Desde o divórcio, quase não falava, e ninguém tinha ouvido essa palavra sair de sua boca. Mas, de repente, ela se levantou de joelhos, apoiou-se no tapete e, com um esforço visível, deu 2 passos instáveis até Leonardo. E então, baixinho, mas claro, disse: "Papai." O tempo parou. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem, caiu de joelhos para ficar na altura dela e a pegou nos braços com um cuidado quase reverente. "Fala de novo", pediu, com a voz embargada. Luana encostou a cabeça no ombro dele e repetiu, num sussurro carregado de afeto: "Papai." Teresa, sentada no tapete, observava em silêncio, mas sabia que aquele era um marco. Não era apenas uma palavra, era a quebra de um muro. Leonardo olhou para ela por cima do ombro da filha e não precisou dizer nada. O agradecimento estava em seus olhos. Ele sabia que sem Teresa, aquele momento talvez nunca tivesse acontecido. Naquela noite, quando Luana dormiu, Leonardo foi até a cozinha, onde Teresa tomava um chá. Sentou-se à mesa ainda emocionado. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, senhor Leonardo. O que a sua filha precisa é continuidade. E eu estarei aqui enquanto ela precisar de mim." Ele respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinho na luta. O dia amanheceu claro, com um sol suave iluminando a sala principal da casa. O ambiente estava calmo, mas havia uma expectativa no ar.
Teresa já havia preparado o espaço, um tapete grosso para amortecer quedas, brinquedos espalhados estrategicamente e uma pequena barra de apoio improvisada entre dois móveis baixos. Luana chegou carregando sua boneca preferida, arrastando-a pelo braço e sentou-se no chão, perto de Teresa, que lhe sorriu com aquele olhar sereno e confiante. "Hoje, minha flor, vamos brincar de ficar grande", disse ela, apontando para a barra de apoio. A menina olhou com curiosidade, mas não resistiu ao jeito calmo e encorajador da babá. Teresa se levantou lentamente, mostrando o movimento, e depois estendeu as mãos para Luana. "Vem, você consegue." Leonardo, encostado na porta, observava com o coração acelerado. Luana segurou as mãos de Teresa e, com um pequeno esforço, colocou os pés firmes no chão. O corpo balançou, mas Teresa estava ali, oferecendo equilíbrio e segurança. "Isso! Olha só como você está alta!" comemorou Teresa, animando-a. A menina riu, um som leve que Leonardo não ouvia há muito tempo. Segurando a barra, deu 2 passinhos curtos para o lado, como se dançasse. "Papai!" chamou, orgulhosa. Leonardo quase não acreditou, foi até ela e se ajoelhou para ficar à altura da filha. "Você está incrível, minha princesa." Luana soltou uma das mãos da barra e segurou a dele. Mesmo com a perna tremendo, manteve-se em pé. Era um gesto simples, mas para ele significava um mundo inteiro. "Viu, senhor Leonardo?" disse Teresa sorrindo. O corpo dela sabe o que fazer, ela só precisava acreditar que podia. Ele assentiu, com os olhos marejados. Sabia que aquilo era apenas o começo, mas também sabia que estava diante de algo que mudaria suas vidas. Quando a tarde caiu, Teresa guardou os brinquedos e sentou-se no sofá com Luana no colo. A menina encostou a cabeça no peito dela e suspirou. Leonardo, observando de longe, percebeu que havia ali um vínculo profundo, construído com paciência, afeto e respeito. Ele entendia agora. A equipe médica podia oferecer recursos e diagnósticos, mas havia algo que só Teresa conseguia dar: segurança emocional. E era exatamente isso que estava despertando os movimentos de sua filha. O jardim da casa de Leonardo estava especialmente vivo naquela manhã, com as flores balançando levemente ao sabor do vento e o canto dos passarinhos se misturando ao barulho distante da fonte. Era o espaço preferido de Teresa para incentivar os avanços de Luana, amplo, colorido e cheio de estímulos naturais. Teresa havia preparado um caminho com pequenos cones de plástico, como um circuito de brincadeira, e Luana, usando um vestidinho leve e confortável, observava tudo com olhos curiosos, segurando firme a boneca que não largava por nada. "Hoje vamos brincar de atravessar o jardim", disse Teresa, abaixando-se para ficar à altura da menina, "mas só se você quiser, minha flor." Leonardo, sentado em um banco próximo, fingia estar relaxado, mas por dentro o coração batia forte. Desde que Luana dera os primeiros passinhos firmes dentro de casa, ele sonhava com o momento de vê-la andando livre ao ar livre. Teresa segurou as mãos da menina e a ajudou a ficar de pé. "Pronta? 1, 2, 3. No começo, Luana caminhava devagar, com o corpo ainda um pouco instável, e Teresa ia ao lado dando apoio quando necessário. Mas, de repente, como se algo dentro dela tivesse despertado, a menina soltou as mãos de Teresa e deu passos mais rápidos. O vestido balançava, o cabelo voava no vento. "Papai!" chamou, correndo na direção de Leonardo. O tempo pareceu desacelerar. Leonardo se levantou, descrente, e abriu os braços. Luana correu até ele, tropeçando levemente no final, mas foi amparada pelo abraço forte do pai, que a levantou no ar e a girou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você correu, minha princesa, você correu", repetia, como se quisesse gravar para sempre aquele momento. Teresa, parada alguns metros atrás, sorria com os olhos marejados, sabendo que não era apenas uma corrida, mas a prova de que confiança, paciência e amor eram capazes de abrir caminhos onde antes só havia muros. Leonardo a olhou, ainda com a filha no colo.
Teresa, você mudou tudo. Ela respondeu com simplicidade, mas com a certeza de quem conhecia o peso daquelas palavras. Não, senhor Leonardo. Quem mudou tudo foi ela. Eu só a ajudei a lembrar que podia. Naquele fim de tarde, sentados no gramado, pai, filha e Teresa riram juntos, enquanto Luana tentava repetir a corrida. Era o início de uma nova fase, e todos sabiam que, dali em diante, nada seria impossível. O dia amanheceu diferente, com um céu limpo e azul que parecia refletir o clima de expectativa que pairava sobre a cidade. A empresa de Leonardo iria promover um grande evento beneficente para anunciar uma nova linha de projetos sociais, e o salão estava impecável. Lustres imensos iluminavam mesas redondas cobertas por toalhas de linho, arranjos de flores nobres decoravam cada canto, e os convidados, empresários, jornalistas, políticos e personalidades, conversavam animadamente enquanto aguardavam o início da cerimônia. Teresa, discretamente, sentou-se nas últimas fileiras, usando um vestido simples, mas elegante, escolhido a contragosto por insistência de Leonardo. Não se sentia à vontade naquele ambiente, mas aceitara o convite. Quando o evento começou, Leonardo subiu ao palco. O terno impecável e a postura firme denunciavam o empresário de sucesso, mas seus olhos estavam diferentes, mais humanos, mais quentes. Boa noite a todos, começou, com a voz calma. Hoje, não estamos aqui apenas para falar de negócios ou metas sociais. Estamos aqui para falar sobre mudança. As telas gigantes atrás dele começaram a exibir imagens de Luana, suas primeiras tentativas de ficar em pé, o sorriso ao brincar, a corrida no jardim. O público assistia em silêncio, tocado pelas cenas. Leonardo prosseguiu. Minha filha nasceu com dificuldades que muitos disseram que seriam permanentes. Eu investi em tratamentos, profissionais renomados, recursos modernos, mas nada disso trouxe a transformação que eu esperava. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Até que uma mulher entrou em nossas vidas. Uma mulher que não trazia diplomas internacionais, mas carregava algo que eu nunca tinha visto. A capacidade de ouvir além das palavras, de enxergar além dos diagnósticos. Ela devolveu à minha filha não apenas os movimentos, mas a alegria, a confiança e o riso. A câmera do evento focou discretamente em Teresa, que arregalou os olhos surpresa. Essa mulher é Teresa, disse Leonardo com firmeza. E hoje, diante de todos vocês, eu quero dizer que ela é a maior responsável por estarmos aqui celebrando não só conquistas sociais, mas a vitória mais importante da minha vida, ver minha filha viver plenamente. O salão explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram. Teresa, envergonhada, tentou acenar discretamente, mas foi inútil. Leonardo desceu do palco e foi até ela, estendendo a mão. Relutante, ela se levantou e ele a conduziu até o centro do palco. Lá, de frente para todos, ele disse: Teresa, este evento é seu, porque é você que me ensinou o verdadeiro sentido de cuidar com amor. As lágrimas corriam pelo rosto dela e até Luana, sentada perto, batia palminhas, rindo. Naquele instante, todos compreenderam que não se tratava apenas de uma homenagem, mas de um reconhecimento público daquilo que o dinheiro jamais poderia comprar, a gratidão genuína e o respeito profundo por quem transforma vidas com amor e dedicação. O evento beneficente já se aproximava do encerramento e os convidados formavam pequenos grupos para cumprimentar Leonardo e Teresa, elogiando a força, a coragem e a sensibilidade que haviam testemunhado. O ambiente estava repleto de conversas baixas, sorrisos e olhares emocionados. Até que, de repente, uma movimentação ao lado do palco chamou a atenção. Luana, vestindo um delicado vestido azul claro que realçava o brilho dos olhos, se soltou suavemente da babá que a acompanhava. Meses antes, aquela mesma menina mal conseguia sustentar-se de pé. Agora, avançava com passos firmes e decididos.
Teresa, ainda com o coração acelerado pela homenagem recebida, percebeu de relance a cena e conteve o impulso de correr até ela. Queria ver até onde a pequena chegaria por conta própria. Leonardo, ao notar que os olhares no salão começavam a se concentrar em um ponto, virou-se e prendeu a respiração. O burburinho cessou pouco a pouco, como se um pacto silencioso tivesse sido firmado para não interromper aquele momento. Luana caminhava devagar, sem qualquer apoio, os olhos fixos em Teresa, que estava a poucos metros. Cada passo parecia carregar todo o peso da jornada que haviam trilhado juntas. Quando chegou perto o suficiente, a menina parou, respirou fundo e pronunciou, com voz doce e um pouco tímida, Teresa. O tempo parou. Era a primeira vez que Teresa ouvia seu nome da boca da menina. Com as mãos no rosto e lágrimas escorrendo, ajoelhou-se para ficar na altura dela. Luana não hesitou, lançou-se nos braços da babá, sendo envolvida por um abraço apertado. Eu sabia que você podia, minha flor, sussurrou Teresa, sentindo o peito transbordar de emoção. Leonardo assistia com os olhos marejados. Sabia que aquilo não era apenas uma palavra, era um marco, um muro derrubado. O salão inteiro explodiu em aplausos. Alguns choravam, outros sorriam comovidos. Câmeras registravam a cena, mas nenhum registro conseguiria capturar de fato a profundidade daquele instante. Ainda nos braços de Teresa, Luana virou-se para o pai, abriu um sorriso largo e disse: "Papai!" Foi a segunda surpresa da noite. Leonardo sentiu-se o homem mais feliz do mundo, tomado por um orgulho e uma gratidão que não cabiam no peito. Ele se aproximou e abraçou as duas, unindo-as num só gesto. E ali, diante de todos, fez um voto silencioso. Nada e ninguém jamais apagaria aquele brilho nos olhos de sua filha. Os meses que se seguiram ao evento foram como um florescer constante. A cena de Luana caminhando e pronunciando o nome de Teresa havia percorrido o mundo, viralizando nas redes sociais e sendo exibida em programas de televisão, portais de notícias e documentários sobre inclusão e superação. Mas, mais do que a repercussão, o que realmente importava era o que acontecia dentro daquela casa. Luana, agora com passos cada vez mais firmes, explorava todos os cantos do lar, corria pelo quintal, brincava com bolas coloridas e até tentava dançar sempre que ouvia música. Sua evolução ia muito além do físico. Ela falava cada vez mais, formando frases curtas, chamando pelo pai e, claro, repetindo Teresa inúmeras vezes ao dia. Leonardo, antes um homem completamente absorvido pelo trabalho, aprendeu a equilibrar a vida. Continuava cuidando dos negócios, mas nunca mais deixou de reservar tempo para estar com a filha, entendendo que o verdadeiro sucesso não era medido apenas por números e contratos, mas pelo sorriso de quem se ama. Teresa, por sua vez, não era mais apenas a empregada. Tornara-se oficialmente coordenadora de um novo projeto criado por Leonardo, o Instituto Luana, um centro de apoio e desenvolvimento infantil, dedicado a oferecer suporte físico, emocional e educacional para crianças com diferentes desafios, mas com potencial ilimitado, quando cuidadas com amor e paciência. No dia da inauguração, Luana esteve presente, usando um vestidinho branco com um laço azul na cintura, e correu para cortar a fita junto do pai e de Teresa. O público aplaudiu de pé e Leonardo fez questão de declarar: "O que começou como um sonho meu, hoje é um sonho de todos nós. Mas a pessoa que plantou essa semente está aqui ao meu lado, Teresa." Ela sorriu tímida e respondeu: "Eu só fiz o que o amor manda." Naquela noite, já em casa, enquanto Teresa ajudava Luana a se preparar para dormir, a menina segurou o rosto dela com as duas mãos pequenas e disse com clareza: "Te amo, Teresa." Foi impossível conter as lágrimas. Leonardo, que observava da porta, também não conteve a emoção. Aproximou-se e abraçou as duas.
Naquele instante, entendeu que a família deles havia encontrado um formato único. Não importava se não era tradicional, era perfeita do jeito que era. A vida, que antes parecia girar em torno de ausências, agora se movia ao redor de presenças verdadeiras. E em cada passo firme que Luana dava, havia um pedaço da força de Teresa, um traço do amor de Leonardo e a certeza de que com paciência e dedicação, até o impossível se torna possível. O sol da tarde iluminava o gramado verde do Instituto Luana. Crianças corriam, brincavam, riam alto. Algumas estavam nas primeiras tentativas de andar, outras já participavam de pequenas apresentações de teatro e dança. O som de alegria preenchia cada canto. No centro do pátio, uma garota de 8 anos se destacava. Vestia um uniforme azul com o logotipo do instituto e ajudava uma menininha menor a dar seus primeiros passos. Segurava suas mãos com cuidado, olhando para ela com paciência e dizendo: "Isso, um passinho de cada vez, como eu aprendi." Era Luana, forte, confiante, com os cabelos soltos balançando ao vento. Seu sorriso era a prova viva do milagre que amor e dedicação podem fazer. No alto da escada que dava para o prédio principal, Leonardo observava a cena. Já não era o homem que vivia correndo contra o tempo. Seu semblante era sereno, marcado por linhas de experiência e orgulho. Ao lado dele, Teresa, agora com os cabelos salpicados de fios brancos, mas com o mesmo olhar firme e acolhedor de sempre, segurava uma pasta com os relatórios do instituto. Leonardo, sorrindo, comentou: "Olha só, ela está repetindo suas palavras." Teresa riu baixinho. "E vai repetir muitas vezes ainda. O que a gente ensina com amor, ninguém esquece." Mais tarde, no auditório, uma cerimônia especial celebrava o 5º aniversário do Instituto. Entre discursos e homenagens, Luana subiu ao palco com um microfone nas mãos. Ela respirou fundo, olhou para o público, pais, crianças, voluntários, e disse com a voz firme: "Eu só ando e falo hoje porque alguém acreditou em mim quando parecia impossível. Obrigada, Teresa." O público se levantou em aplausos e Teresa, emocionada, levantou-se para abraçar a menina no palco. Naquele momento, não havia dúvida. A história deles já não pertencia só a eles. Era de todas as famílias que ali estavam, de todas as crianças que ainda dariam seus primeiros passos, de todos que precisavam acreditar que o improvável pode acontecer. E enquanto os aplausos ecoavam, Leonardo, Teresa e Luana se abraçaram. Não importava como a vida começara para cada um deles. Juntos haviam encontrado o significado mais puro da palavra família. Teresa mudou tudo. Não apenas ajudou Luana a dar seus primeiros passos, mas devolveu à menina algo que ninguém conseguira: a coragem de viver sem medo. E mostrou a Leonardo que o verdadeiro milagre não está nos recursos ou nas técnicas, mas no amor, na paciência e na presença de quem realmente se importa. Muitas vezes, focamos no diploma e nas soluções caras e esquecemos que a pessoa sábia é capaz de enxergar o que os olhos comuns não veem, interpretar gestos, silêncios e olhares. Luana não precisava de um método complexo, precisava se sentir segura, e isso mudou todo o seu mundo. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada história é um convite para acreditar que o cuidado verdadeiro pode transformar vidas. Clique em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe, porque histórias assim merecem ser levadas adiante. Conto você para juntos crescermos este canal, que leva entretenimento e reflexão com mudança para as pessoas.